corpo, ouvidos, nariz e garganta, não é isso? Então, oto é ouvido, rino é nariz, laringo vem de laringe, que é a garganta. Otorrinolaringologia. Olha aí, E eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nisso, aí, né? ó. É interessante. Não foi assim um cara que falou, vou colocar um nome difícil só para... Não. Só para brincar de forca, né? Boa, doutor. Ó, queria mandar um beijo aqui pro Rodrigo Aragão, que está em Feira de Santana acompanhando. A Mari está em São João Nepomuceno. Um beijo pro filho Maxwell. Hoje é aniversário dele, então parabéns. Parabéns. E olha que interessante, o Alexandre Damiani de Araranguá. Disse que é aqui no sul, fazendo 7 graus, é a primeira vez que ele participa. Ele falou assim, doutor, aqui temos uma coriza muito normal na região, que estamos... Diz que eles sempre tomam medicamentos para amenizar a coriza. Então também com 7 graus não deve ser muito fácil, né? É verdade. Mesmo durante as épocas um pouquinho mais quentes do ano, o que acontece é que o sistema respiratório ele vai tentar se defender. Ele vai entender essa temperatura como uma agressão. Então o corpo vai produzir mais coriza para lavar todas essas impurezas, para umedecer mais o sistema respiratório. Só que o próprio corpo humano cria esse efeito colateral, que é a própria coriza. Então não é fácil mesmo. Além das medidas de proteção de temperatura, tudo, né? Tem que se aquecer, a casa tem que ser aquecida. Mas é interessante cuidar com o otorrino também, porque senão essa secreção pode começar a gerar infecções repetidas, especialmente a sinusite, que é quando essa secreção acumula nos seios da face. Muito bem. Falando já em sinusite, aproveitando o gancho, daqui a pouco a gente vai falar de medicação, né? Automedicação. Chegou uma pergunta aqui da Erika Kiviak. Ela falou, como que eu posso diferenciar uma simples dor de cabeça de uma sinusite? Tem como a gente sentir isso? Olha, Érica, uma boa pergunta, porque realmente um dos sintomas da sinusite é a dor de cabeça, mas não é exclusivo. Então a dor de cabeça ela pode ser por várias questões. Em linhas gerais, vamos entender que a sinusite é um problema de nariz. Então geralmente a sinusite é acompanhada de nariz entupido, catarro amarelo esverdeado no nariz, aquele desconforto respiratório e também a dor de cabeça. Agora, muitas pessoas têm só a dor de cabeça com o nariz bom. Respira bem, não está com o nariz entupido, não tem secreção, não tem catarro. E às vezes essa dor de cabeça é tão intensa que dá até ânsia de vômito, dá umas manchas na vista, assim, uns brilhos. E às vezes é de um lado só. Isso pode ser enxaqueca. Então muitas vezes a de enxaqueca se confunde com sinusite. Uma dica legal, sinusite em geral é acompanhada de sintomas de nariz. Ah, muito bem. Tá aí então, viu, Érica? Fique espertinha aí, vamos procurar o tratamento certo, né? Muito bem. Tem uma pergunta aqui, eu achei interessante. Eu estava até tentando achar, tinha duas pessoas falando a mesma coisa. Peraí, deixa eu ver. É o Rodrigo Machado de Pauliceia, São Paulo. Ele fala assim, por que a sinusite cheira mal quando eu espirro? Aí uma outra pergunta da Maria de Caraíba. Vivo com a garganta inflamada e tenho cásions amidalianos. Qual é a origem do cásium? E ela falou cásium, né? Cásium. Isso mesmo. Então, a sinusite, ela produz secreção infecciosa. E muitas vezes essa secreção, esse catarro, ele sai pela frente, ou seja, a pessoa assoa o nariz, mas muitas vezes essa secreção não sai tanto pela frente do nariz. Ela fica escorrendo para a garganta, ela fica lá atrás. Aí a pessoa fica puxando o catarro assim para cuspir, né? Então... É bom fazer isso, doutor, ou não? Na verdade, a pessoa vai tentar se aliviar, né? O ideal é reconhecer isso como algo anormal e procurar o tratamento, né? Mas essa secreção, como ela fica escorrendo e ela é uma infecção, a pessoa sente o cheiro ruim. Às vezes é um cheiro ruim mesmo, cheiro de podre, forte, assim, forte. Às vezes dá mau hálito, porque a secreção fica escorrendo pela garganta. Cásium é uma bolinha, né? Cásium já é na amígdala. Ah, tá. Cásium, ela é uma massinha que, em geral, resulta de retenção de restos de alimento, que ficam em bolinhas, em furinhos nas amígdalas. Então o cásium incomoda muito, porque
Porque a pessoa tem mau hálito também. Fica cutucando, não fica, pra não tirar. é pra... Ah. Porque a pessoa fica mexendo para tirar aquele negócio, que é uma massinha branca. Gente, como aí que tira machuca. aquilo, né? Pois é, então... Não tem, não quero nem pensar. Isso é um procedimento médico, porque esses orifícios onde se junta a alimentação são orifícios muito profundos. A gente está vendo só a boquinha do vulcão, mas tem toda uma estrutura lá para dentro. Quando ocasiam, que são essas massinhas que ficam na garganta, incomodam muito, dão mau hálito, dão aquela sensação toda hora que tem uma coisa cutucando na garganta, tem que procurar um médico. Não fique tentando tirar, porque machuca, sangra e pode gerar infecções. E pior, pode gerar mais complicações ainda, aumentando esses orifícios e predispondo a mais casos ainda. Quer dizer, só vai piorar. Maria, procure um otorrino aí em Caraíbas, tá bom? Um beijo. Certeza. Dá tempo? Mais uma? Dá. Então vamos lá. Eu não sei se pode falar o nome do medicamento no ar. Pode? A gente pode falar isso? O Jonathan Gomides, ele mandou bom dia. Ele disse que tem rinite alérgica. Isso. Tomou loratadina por 90 dias. Loratadina é o princípio ativo, Rafa. Fica tranquilo. Não é um nome comercial. Tá. Não Então tem vamos lá. problema. 90 dias consecutivos. De início, melhorou muito. Hoje, se eu tomar uma caixa ao dia, não resolve. Ele pergunta se o doutor tem alguma recomendação divina. Isso, vamos lá. Isso aí, a gente tem que procurar, sem dúvida nenhuma, as forças divinas para ajudar toda a população, né? Então, a loratadina, que é o nome do princípio ativo, tem vários nomes comerciais, é um antialérgico que deve ser utilizado para crises agudas durante curtos períodos. Então, ele é como se fosse uma dipirona para febre. Você não pode ficar tomando dipirona 90 dias seguidos. Um relaxante muscular. Um relaxante muscular para É. não ter dor muscular. Sim. Não é assim. Então a loratadina deve ser utilizada por curtos períodos. E existem outros grupos de medicamentos que são antialérgicos de longo prazo. Então, a questão é que existe muita confusão e mais uma vez eu vou repetir para vocês que estão em casa aí, ó, vejam bem, vocês que estão nos ouvindo, muitas vezes a gente toma um remédio, se dá bem naquele episódio e fica repetindo o mesmo remédio para outros episódios que muitas vezes são diferentes, gente. Não é assim. A medicina está pronta para ajudar. Eu entendo, nós estamos falando num país muito grande, às vezes o acesso ao médico não é tão fácil assim, mas é necessário que procure, porque o médico vai saber o remédio certo, para o problema certo, na dose certa, naquele momento. Muitas vezes também as pessoas tomam outros remédios e aí mistura tudo. Aí não sabe por que deu certo o tratamento. que deu Não certo. sabe Aí o que atribui deu aquele certo. remédio, né? Aí atribui aquele remédio e vai ficar repetindo. Gente, muito cuidado. Vamos ter atenção com a saúde, né? Pois é, isso é um caso de automedicação desnecessário, né? certeza. Que Aliás, exatamente também não vou chamar a atenção aqui uma questão importante. A nossa cultura, os médicos, nós falamos sempre assim, nós estamos sempre cuidando da doença, mas na verdade a gente tem que cuidar da saúde. Exatamente. Então a doença é uma eventualidade. Cuidar da saúde deve ser um hábito diário e constante. Muito bem. Procura legal. um especialista aí, Jonathan, e para de ficar tomando remédio por conta É própria, isso né? É mesmo. verdade. A gente vai tocar música agora, já já a gente retoma aqui o nosso bate-papo com o doutor Jamal Azam e você pode mandar aqui a sua pergunta. Inclusive, Rafa, o doutor nos bastidores aqui, quando a gente estava aqui fora do ar, ele comentou de uma coisa interessante que inclusive é tema de várias perguntas aqui sobre a genética das alergias, né? verdade. Ai. E Então, agora, hein? fiquem atentos, gente, já já, hein? Já já, hein? Boa. Tá muito legal, muito Tá bacana. divertido, né? É. É que a gente fala aqui é uma vontade, né? Eu sou brincalhão também, eu não tenho... É bacana porque a gente vai descontraindo. Verdade. Mandaram a mesma pergunta. Sobre as massinhas que aparecem na garganta, eu tenho isso. E às vezes quando eu espirro, tem um mau sair. cheiro. Perguntou se é normal sair. Quando espirro, já respondeu, né? É normal. Né? Não, via respiratória é um O negócio... senhor recomenda a retirada das amígdalas?
quando as amígdalas tem basicamente 2 grandes grupos de problemas que indicam cirurgia. Um problema que hoje já é incomum, que são as infecções de repetição, que os remédios são tão eficientes que a gente costuma controlar. Mas aí mesmo assim tem pessoas que têm 5, 6 infecções por ano, né? Mas o mais comum é quando a amígdala cresce tanto que obstrui a respiração. Nossa. Aí, especialmente criança, adulto também, mas mais criança, aí começa a roncar. Aí dorme de boca aberta, ronca, baba, sono agitado. Aí você abre a boca e você vê 2 bolas desse tamanho. Então a criança se sufoca. Essa é a recomendação. A maioria das vezes, né? E uma historinha curiosa, né? Que assim, historicamente, né? Todo mundo antigamente operava amígdalas de todo mundo, né? Só que a população não sabe por quê, né? Mas eu vou explicar. Assim, a amidalite sempre foi muito grave. George Washington, o primeiro presidente americano, morreu de amidalite. Então, o que acontece? O antibiótico só surgiu por volta de 1940. Então, até 1940, quem tinha amidalite podia morrer. Ou ficava lá 10, 20 dias internado, né? Aí, o que aconteceu? Operava todo mundo. Operava todo mundo porque não tinha tratamento. Não tinha cura, né? Então era melhor tirar a amígdala do que a criança correr o risco, o adulto, de morrer. Aí surgiu o antibiótico. Aí a medicina falou, agora não opera mais ninguém. Aí parou os pediatras, falaram assim, não se opera mais amígdala e tal. E agora a gente está no meio termo, né? Quer dizer, não opera todo mundo como prevenção, mas a gente seleciona os casos como tamanho de amígdala. Por exemplo, eu operei agora, faz um mês, uma criança de 6 anos que teve septicemia, infecção generalizada por causa de amidalite. Quer dizer, é um caso extremo. Não tinha jeito, né? Tem que operar, essa criança se tem que tiver avaliar outra, pode o morrer. risco, né? Tem que avaliar o risco. São casos Antes era melhor operar todo mundo, porque não tinha tratamento, né? Meu irmão fez agora, semana passada, aquele exame de polissonografia. Polissonografia, dormir Porque ele no ronca laboratório. muito. Então não pode. É muito perigoso. É, Ronco, não sei se acho que não é foco, né? De repente a gente fala um dia só de ronco, porque ronco é um assunto. Porque imenso. as pessoas meio. Não é riem da situação. Porque Isso, ronco rim é uma mesmo. coisa engraçada. Não, o cara ronca, mas é Isso, perigoso isso, perigoso porque Tem mais de apneia, 90% dos roncos é acompanhado de apneia do sono. E a apneia do sono é uma doença que dá sonolência, cansaço, diminuição de concentração, hipertensão arterial, cardíaco, diabetes, Alzheimer precoce. né? Porque não oxigena o Ou cérebro, seja, né? o ronco não é à toa, né? Não, Tá mostrando que tem não alguma é. coisa errada. E outra, né, doutora? Mesmo que você pergunte pra pessoa assim, que ronca, você dormiu bem? Dormi ótimo. A pessoa não Isso. dorme direito, Ela né? não dorme. Porque tem- ela fica o tempo inteiro acordando, dormindo, acordando. Isso, às vezes 30, 40, 50 vezes durante a noite, 200 vezes durante a noite. Então é muito perigoso. A apneia do sono é uma das principais causas de morte súbita dormindo. Caramba. Que a pessoa morre dormindo. Ela dorme, aí para de respirar, o coração para e a pessoa Vixe, morre. Maria. É um assunto bem assim, mas a população ainda não conhece muito, viu? É verdade. Deixa eu dar bom dia pro pessoal da live ali, Mayumi. Estamos ao vivo lá. Esse é o doutor Jamal Azan que tá com a gente hoje, hein? Isso mesmo. Uma Vamos. pergunta aqui pra fazer na live depois que a gente entrar no ar aí. A gente falou de corticoide. Aí vai puxando as dúvidas, né? Corticoide, Vamos uso dos descobrindo o que vocês estão antibióticos. fazendo de errado, hein? Antibiótico por conta própria. Ai, ai, ai. Que você pode um negócio desse? Já não basta ser proibido, né? Porque então. é proibido vender. É proibido, sem receita. Sem receita, né? Mas aí você sabe o que acontece, Rafa? A pessoa fala, tem um farmacêutico amigo meu. Amigo meu. Ele resolve. Mas não precisa nem Esse ser mas amigo, ou se você for qualquer, eles vendem. Eles Mas isso vendem. é um problema da população do Brasil. É um problema do Brasil, crônico. Não só em relação a medicamento, mas em qualquer coisa. Mas não pode. É o jeitinho brasileiro para resolver as coisas. É. Exatamente.
Não pode. Transamérica, Simone e Simária. 1 em 1 milhão. Teve ainda Eduardo Costa. Olha ela aí. Olha ela aí. Ô, Mayumi. Oi. Estamos aqui. Aliás, eu vou te contar um negócio, né? Eu tô falando no comecinho do programa que é um problema de todo brasileiro, um problema respiratório. É. E a gente está descobrindo cada coisa aqui Não com os é? nossos ouvintes, hein? Então o doutor está aqui para ajudar, né? Quem a gente conseguir ajudar aqui, já estamos no lucro. Certo, Mayumi? Certo. A gente vai fazer um breve intervalo, rapidinho. Enquanto isso, se você está ouvindo aqui a Transamérica, quer mandar uma pergunta, pode mandar aqui pelo Face, pelo WhatsApp. Falando em Face, estamos aqui ao vivo, né? Exatamente. Tem a nossa live para você comentar. Daqui a pouco eu mando um abraço para a turma lá, tá bom? É isso aí. Ah, gente, lembrando que muita gente está chegando agora, está ligando o rádio agora. O doutor está tirando suas dúvidas. Muitas perguntas enviadas agora já foram sanadas lá no comecinho do programa. Então, aguardem um minutinho. No final do programa, né, a nossa produção vai subir no site o podcast, ou seja, o programa ao vivo, o programa inteiro, a entrevista inteira lá no site, né, Rafa? Exatamente, para você ouvir tudo, tirar todas as suas dúvidas com calma, né? radiotransamerica.com.br. Pronto. Enquanto a gente não volta no ar, tá certo? Vamos tirar umas dúvidas do pessoal aqui, pode ser? Do pessoal, né? Não, é sério, tá aqui, ó. Eu provo, hein? Tipo queimando o colega assim na frente da visita. Né? Mas tá valendo, tá valendo. Ana Paula, ó, eu queria voltar ao assunto dos corticoides. Tem uma irmã que toma por conta própria há mais de 6 anos. Nossa, 6 anos. E agora ela tá grávida. Com certeza vai fazer mal pro bebê. O que eu faço? Com certeza. Primeira coisa, eu vou chamar a atenção. Não pare subitamente. Parar subitamente o uso de corticoide há 6 anos pode gerar risco de morte. É mesmo? Pode, é gravíssimo. Porque o corticoide ele é um hormônio. O corticoide que a gente toma, que você compra, o remédio, ele é uma imitação do corticoide do próprio corpo humano. Nós temos um corticoide que nós produzimos. É um hormônio, né? É um hormônio. Aí a indústria foi lá e produziu um. Aí a gente compra e toma para reforçar o nosso. Mas quem toma há 6 anos, o que, que acontece com o corpo? Toma todo dia, o corpo para de produzir. Então se a pessoa parar de tomar de uma hora para outra porque está grávida, o que, que vai acontecer? Não tem corticoide no corpo. A pessoa pode morrer por causa disso. Vai ficar sem resistência. Muito cuidado. Procure o médico imediatamente. 6 anos de corticoide constante. Nossa. É muito tempo. Ela deve estar com a cara inchada. Às vezes Fica com o aqui rosto atrás fica. lua, né? Isso nós chamamos rosto de meia-lua. O termo técnico é face cuxingoide, fica com um negócio desse tamanho. Acne, pelos no rosto começam a crescer. Fica uma giba aqui atrás do pescoço. Giba? Sim, a pessoa fica com um negócio aqui assim. Acumula gordura. Tipo um cupim, assim? E é horrível, gente, é verdade. Não, é verdade. É verdade, é horrível, é perigosíssimo o uso de corticoide crônico. Procure o médico, mas ó, a primeira dica, não pare subitamente. É necessário todo um trabalho para retirar esse remédio. Interessante isso Muito aí, hein? perigoso. Você vê, a pessoa, não, vou parar, tô grávida aí, pode ser que... Pode ter Mas, complicação enfim, grave. procura o médico e fala com o pediatra também, né? Com certeza, com certeza. Muito bem, tem mais uma aqui. A gente estava falando agora há pouco da amígdala, né? É. Provavelmente é esse o caso, mas só para confirmar que o doutor já meio que falou. Tem uma criança com 2 anos e tem amígdalas muito grandes. Quando abre a boca aparecem muito. Olha lá, tá vendo? Nesse caso, a cirurgia é a solução? Então, a gente estava comentando isso porque a indicação da cirurgia, basicamente, tem 2 principais grupos. Claro, tem várias indicações. Mas tem o grupo das infecções de repetição, aquela criança ou adulto que tem 5, 6, 7 vezes por ano. Isso é menos comum, mas a mais comum é o tamanho das amígdalas. Quando elas são muito grandes, elas sufocam. Aí, o que acontece? Na hora de dormir, elas caem e tampam a respiração. Aí a criança dorme de boca aberta, ronca, baba no travesseiro. Aí, já que a gente está aqui na live, eu vou fazer a cena da criança. Pode fazer. Olha a cena da criança quando tem apneia. Ó, a criança fica com aquela parada respiratória, aí volta, ó. É comum isso, a mãe entra em desespero. Ah, meu Deus! A criança para de respirar. Outra situação muito comum, às vezes quando a amígdala é muito grande, a criança não come comida em pedaço. Você dá a carninha, ela mastiga, cospe.
Aí você dá um bifinho, mastiga, 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 cospe. Aí a mãe fala assim, ah não, ela gosta só de comida molinha. É porque a amígdala é tão grande que machuca na hora de engolir. Então, é natural que precisa avaliar o caso individualmente se tem indicação cirúrgica ou não. Mas amígdalas muito grandes que geram roncos, apneia do sono, dificuldade para alimentação, é tipicamente uma das indicações de cirurgia. Boa. Bem. O Cleiton falou de ronco, a gente vai marcar um dia para falar de ronco, viu, Cleiton? Ronco é legal, porque é um assunto muito importante. As pessoas subestimam muito. O Mayumi estava falando, as pessoas dão uma risada de ronco, né? É verdade. Tem vergonha, né? Só filma, né? Grava os outros roncando. Isso na internet. Só que ronco pode ser sinal, e geralmente é sinal de uma doença que pode ser grave, que chama-se apneia do sono, que são paradas respiratórias. Aí é um tema muito interessante, porque as consequências são inúmeras, né? Tem assunto, hein? Tem assunto, com certeza. A Bárbara mandou uma pergunta aqui, que acho que o doutor já falou também, mas é simples, né? Diz que tem uma filha de 9 anos. Quando chega nessa época, o nariz dela sangra muito. Qual o tratamento correto? Se o sangramento é só pelo clima seco, que é muito comum, né? Umedecer com o soro fisiológico o tempo todo. Umedecer com o soro através de conta-gotas, através dos sprays, inalação, umidificador. Isso ajuda bastante, né? E a toalha, a dica da toalha, hein? É A dica verdade. da toalha, né? Deixar uma toalha de banho úmida durante a noite, né? É muito importante. Sim. Boa. Pronto, Mayumi. Oi. O papo tá tão interessante. Tá O mesmo. doutor tá explicando tão bem que já tá indo pra segunda hora do programa. Podia ser visita mensal, né, doutor? Vamos lá, tô preparado. Eu adoro vocês, adoro nossos ouvintes, mas adoro muito divulgar a saúde. Boa. Porque a saúde é um tema polêmico, é um tema no qual as pessoas buscam informação por conta própria, as pessoas se iludem muitas vezes com soluções muito fáceis, e nós da medicina temos essa missão, divulgar para vocês. Vamos lá, estou preparado. É exatamente o que eu penso, porque o médico ele não vai só ajudar o paciente que vai até o consultório, ele tem que ajudar a população de uma forma geral. Para Então, mim vai ser uma honra estar aqui todo mês com vocês. legal, e é um gesto nobre. O doutor veio até aqui para falar com a população e mostrar como melhorar a qualidade de vida, né? É uma Muito honra bem. para mim. Exatamente. Tem bom dia aí, Mayumi? Tem, olha, um alôzinho aqui. Olha, aliás, é uma observação. A Gabriela de Ipatinga diz que ela mora numa cidade muito quente, muito poluída. E para manter as vias respiratórias, além de tomar muita água, né? Ela ensina a filha dela a molhar as narinas com água. Vira a cabeça para trás e pinga água no nariz mesmo, para evitar o uso de soro ou qualquer outra medicação. Gabriela, e agora? E eu posso ficar bravo assim, ao vivo? Seja espontâneo, doutor. Mas eu acho que é importante, né? Acho que muita gente deve... Não, mas Isso, essa dúvida é muito importante porque muita gente faz. Então, Gabriela, água pura não é bom no nariz. Por quê? Porque a água pura é uma questão de concentração da solução. A água pura pode irritar mais a via respiratória. Então, na verdade, não precisa evitar o uso do soro. O soro fisiológico, ele é uma substância que é de uso livre, pode ser utilizado constantemente, não vicia, não gera problemas no organismo. Soro fisiológico é uma mistura de água e sal. Cuidado, porque às vezes as pessoas confundem com soro de hidratação de diarreia, sabe? Tem água, sal e açúcar. Não. Soro fisiológico é só água e sal. Então, água pura não é tão conveniente. O ideal é deixar preparado o soro fisiológico. Para quem puder comprar, é melhor comprar ele pronto. Mas quem não puder comprar, mais uma dica do programa Tititi. Anotem. Como preparar soro fisiológico em casa. Boa, doutor. Vamos lá. 1 litro de água fervida ou filtrada. 1 colher de sopa rasa de sal.
Só isso, doutor? Só isso é soro fisiológico. Vamos repetir? Vamos. 1 litro de água filtrada ou fervida, 1 colher de sopa rasa de sal. Isso é soro fisiológico. A rigor, a fórmula é 9 gramas de sal em 1 litro, mas 1 colher de sopa rasa tem aproximadamente 10 gramas. Então, gente, olha aí, preparar soro fisiológico. 1 litro de água filtrada ou fervida, 1 colher de sopa rasa de sal. Não coloque açúcar. Pode guardar fora da geladeira, porque você vai usar, não vai durar tantos dias assim. Uso livre, pingue no nariz, pode utilizar para inalação essa mesma solução, pode colocar no umidificador, não tem problema nenhum, gente. Olha aí, soro fisiológico pode ser sim feito em casa. Legal. Então, por exemplo, se eu tô com rinite ou se tá o nariz meio seco, aquele meio machucadinho, eu posso jogar essa solução de soro? Pode jogar, Boa. inclusive Pode hoje a ver. orientação médica é a prevenção da rinite. Boa. A prevenção das crises através do uso contínuo e prolongado do soro fisiológico. Hoje nós indicamos o soro igual escovar dente. As pessoas escovam dente só quando tem cárie? Não, é para prevenir. Então vai pingar soro só quando tem crise? Não, para prevenir. Tá aí mais uma dica do Tititi para vocês. Olha que beleza. Assim bem. que escovar o dente, de manhã e de noite pelo menos, jogue soro fisiológico no nariz. Isso é uma prática de higiene do sistema respiratório. Cria, como é que fala? Cria uma rotina, não? Um hábito. Cria um hábito. Um hábito positivo de Já higienização. deixa lá do lado da escovinha de dente, né? Já dá uma pingadinha. Já pinga, pronto, já ajudou, limpou, tirou aquela poeira, tirou vírus, bactérias, substâncias irritantes, inalantes, substâncias que geram alergia. Você simplesmente lavou. Olha, ó, escovar o dente de manhã e de noite e pingar soro fisiológico é positivo. Muito bem. Ficou aí mais uma Obrigada, dica, hein? viu, Gabriela, de Ipatinga, que participou, mandou aqui pergunta. Tem Muito mais bem. aí? Tem mais, tem aqui uma pergunta que a gente deixou naquela hora, é a Vanilda. Essa aqui também é interessante. A gente falou agora há pouco de automedicação, né? Ela é de Condeúba, na Bahia. Falou: o clima aqui é muito seco, não chove muito. Tem um filho de 5 anos e ele está sempre gripado. Sempre que ele tem dor de garganta, eu dou para ele a medicação, essa aqui pode falar também, Pode, é a amoxicilina, né? Isso. Às vezes sem receita médica. Olha que perigo isso. Isso. Gostaria de saber a opinião, se é certo fazer uso ou se eu tenho que levar ao médico. Bom, acho Já tô bravo de novo. que tá respondida a pergunta, né? Já tô bravo de novo. Já tô bravo de novo. Vanilda, cuidado, Vanilda. Você pode, na sua boa intenção, assim como outros ouvintes, na boa intenção, podem estar prejudicando o seu filho ou a você mesmo. Então, veja bem, o antibiótico, o que é antibiótico? É antibio, é ante a vida da bactéria. Sim. Então, ele é uma substância muito complexa do ponto de vista farmacológico. O que acontece quando a pessoa toma antibiótico de modo indiscriminado, porque você acha que deve dar amoxicilina, né? As bactérias do corpo humano vão ficando cada vez mais resistentes, vão ficando mais fortes, mais fortes, mais fortes, mais fortes. Aí chega uma hora que a amoxicilina não funciona mais. Aí tem que dar outro, mais forte. Aí o outro também não funciona mais. Aí se um dia a criança tiver uma infecção, às vezes isso pode se proliferar, pode gerar complicações graves. Esse fenômeno chama-se resistência bacteriana. É quando a pessoa usa indiscriminadamente. A venda de antibiótico sem orientação e sem receita médica é proibida no Brasil. É proibida. A gente sabe que você consegue comprar, mas isso é irregular. Não compre antibióticos sem receita médica, somente para aquele evento. Então, muito cuidado. Você pode, na sua boa intenção, estar prejudicando mais aí. Muito bem, tá bem explicadinho aí, né? Então, por favor, procure especialista sempre. É isso aí. Bom, já já a gente vai falar sobre aquela questão da genética, das Genética. alergias, né? Então, se você tem a sua pergunta, também mande pra gente o 031 99448 0046. O pessoal tá gostando muito aqui. Que legal, que bom. Que bom. Aqui na live eu acho que pode falar, né, mãe? O quê? A do remédio? É. Ah, sim. Já é a terceira pessoa que manda
falando sobre Nelsoro. Ah, Tem gente que fala aqui, ó, usa todos os dias para dormir. E é muito bom falar disso. E tem gente que fala que pode trazer algum problema. Muitos, gravíssimos. No ar a gente não pode citar, né? A gente pode falar vasoconstrictor. O remédio de desentupir nariz, eu acho que é até melhor. O famoso, né? O famoso remédio de desentupir nariz. E eu vou dar uma informação muito importante, pioneira aqui. A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia está se mobilizando no Congresso Nacional para proibir a venda do vasoconstrictor, proibir a venda livre. Somente vai ser igual a antibiótico, só com receita, ou pelo menos é a regulamentação que a gente quer. Por quê? Já já a gente vai falar de novo, mas é o seguinte, esses remedinhos, eles têm várias características. Uma delas é o seguinte, quando você pinga no nariz, ele desentope. Alívio, né? Só que se você for ler na bula, na própria bula está escrito que esse remédio dá um efeito rebote. Significa, ele desentope o nariz, mas o próprio remédio faz o nariz entupir. Gente, tá escrito na bula do remédio. Isso eu confesso que eu não sabia. E aí o que a pessoa faz quando Pinga entope? de novo. Pinga de novo. Aí desentope, não é isso? Aí daqui a 2 horas, 3 horas, o que acontece? Entope de novo. Fica um bumerangue, né? Aí a pessoa se vicia. Remédio de nariz acaba sendo absorvido imediatamente no sangue. Eu vou falar aqui por que se usa droga no nariz. Porque o nariz absorve para o sangue. Já tem apresentação de insulina no nariz. Por quê? Porque o nariz absorve, cai no sangue. Então imagina que você pinga um remédio, vasoconstrictor, ele cai no sangue. Dá complicações como hipertensão arterial, arritmia cardíaca, perfuração do septo nasal, sangramento, um monte de desgraça. Tá vendo? Então logo vai ser proibido. Não pode. Toma cuidado aí, Gabriel. Vai devagar, hein? Não pode. gente, Com prêmios que todo mundo quer. Saiba mais em radiotransamerica.com.br. corre lá para fazer inscrição. Ó, a Luz Almeida aqui. Programa sensacional, me ajudando muito com as minhas crises de ITS. É isso aí. Pirei na explicação sobre o que é antibiótico, antibio. Fantástico. E é verdade, né? A gente não para pra pensar por que tem um nome antibiótico. É antibio, é antivida. É isso aí. É isso aí. Aí, o Douglas já falou de outro remédio, que é só soro fisiológico. Sorine, é só soro fisiológico? Então, o Sorine SSC ou Sorine infantil, sim. Muito cuidado, porque existe o adulto. O adulto já tem vasoconstrictor. Muito bem. Né? Tem diferença aí. Aliás, né? eu quero fazer aqui também uma observação muito importante de utilidade pública para o Brasil inteiro. Gente, existe um grupo de medicamentos que chama MIP, Medicamento Isento de Prescrição. São os medicamentos que não têm a tarja vermelha, certo? Tem um monte. Esses medicamentos estão no balcão da farmácia. Medicamento isento de prescrição não significa que você simplesmente compra e usa. São medicamentos que necessitam da orientação do farmacêutico. O farmacêutico está lá para isso. Então é necessário que, mesmo não sendo com prescrição médica, o farmacêutico oriente, afinal de contas é um remédio, né? Mais uma coisa legal aqui. Qual que é a diferença entre remédio e veneno? Quem sabe aqui? A dose. A dose, maior. Remédio pode ser um veneno, depende da dose. Exatamente. Né? Quantos casos a gente não vê de gente que tomou medicamento demais e teve... Aquele pra dormir. Pra dormir, tudo. Tem outra bacana que eu falo muito. Remédio natural pode, porque é natural. Ué, veneno de cobra também é natural. É verdade. Então não é porque natural, é mas natural remédio, que pode. né? É remédio, tem que tomar cuidado. Tem gente que tem alergia à penicilina e a penicilina é natural, né? Natural, é uma medicação natural. Tem que tomar muito cuidado, só porque é natural. Não é bem assim, né? Comigo ninguém pode, é natural. É natural, você vai lá e aí? Tem que tomar muito cuidado. Aquele baiacu é natural, né? Baiacu Se você não é souber natural. cortar. É verdade.
Claro. Tem curso no Japão pra isso. Tem, né? tem. Ó. É difícil. Por que você tá rindo? Conta pra nós. Não, eu tô rindo desse aí negócio. É engraçado, né? Vamos Esse lá. negócio de natural, né? Transamérica, Diego e Arnaldo, te assumo. Teve ainda Felipe Araújo, ainda sou tão seu. Muito bem, o programa de hoje é especial demais, todo mundo adorando o assunto, né? O pessoal tá falando, tá me ajudando com as minhas crises de ites. Por exemplo, o Miro falou, olha, tirando a sinusite, minha esposa tem todos os ites. Né? Então tá lá, diz que tá ajudando bastante. Posso comentar aqui o Miro? Pode. Ô Miro, veja bem, será mesmo? Desculpa dizer dessa forma, É. mas sabe o que acontece? A sinusite, ela é uma inflamação dos seios da face. Os seios da face são cavidades dentro dos ossos. Então muitas vezes a pessoa tem e não sabe. Se tem as outras ites, quem tem rinite, a chance de ter sinusite é muito grande. Às vezes é melhor até pesquisar. Às vezes pode ter e ainda não E descobriu, não sabe. né? É verdade, muito Aí, cuidado. muito bem. Ótimas dicas do doutor, hein? Boa, né? Olha, já já a gente vai falar sobre as perguntas que o pessoal tá mandando. A gente vai fazer um rápido intervalinho e já já a gente retoma aqui o nosso bate-papo com o otorrinolaringologista, Dr. Jamal Azam. Já, Olha, hein? se a gente passar o programa inteiro e conseguir falar a palavra sem errar, a gente merece um aumento. É verdade, não erramos nenhuma. Nenhuma até né? agora, hein? Fica a dica aí, viu, chefia? Ai, com licença. Deixa eu pegar um negócio aqui. Tem um minutinho, dá pra subir Claro, no toalete claro, rapidinho? Então vou rapidinho. Ok. Um alôzinho pra todo mundo aqui, né? Deixa eu ver. Abrir aqui a minha live. Ô Sabino Silvia, um beijo, bom dia pra vocês. José Leite Filho, a Simone Alice também conosco em Roraima, né? Quem mais? Luciane Gomes, de Santo Antônio do Amparo. Ô Cileia, um beijo pra você, bom dia. Bom dia pra todo mundo ligado aqui na Transamérica. Já já o doutor volta e retoma aqui o nosso bate-papo, tá bom? Que mais? Oi, Samara. Um beijo pra você, amore. Tayla Ferreira, bom dia. Oi, Luz. Tudo bom? Léo Oliveira, bom dia. Chega mais aí, gente. Pode mandar pergunta aí. Que a gente não conseguir mandar no ar, tá corrido, né? Aí a gente tenta pelo menos responder aqui na live, né? Mas... Oi, Tayla, obrigada, bom dia. O Edgar Colares, Alessa Balneário Gaivota, um beijo. Beijo ao Alessa e Edgar, obrigada. Jean Carlos também. Diz que o remédio que ele toma é gripe, cachaça, mel e limão. Ah, você vai colocar, cara. Thais Gripe Mara, diz que é bom mesmo, viu? de Colorado. Oi, Pamela. Bom dia. É que eu abri a live agora. A primeira mensagem foi do Sabino. Eu não sei nem que horas foi isso. Manda de novo, por favor. O Eberson Kowalski. Kowalski! Aqui, ó. Ô, Everton, você tá numa outra fanpage, viu? Como assim? Não. Oi, Laki. Um beijo, bom dia. Olha. Ô, Everton, é a fanpage da Pop, viu?
tá bom? Não é essa a fanpage. Sabe que tem uma dica muito legal pra gente falar? Se o nariz estiver muito entupido, não pode assoar o nariz forte. Porque o catarro pode ir pros ouvidos. Olha. Nossa, meu, eu nunca parei pra pensar nisso. É, porque o ouvido é ligado ao nariz. E muitas vezes, se você tá com o nariz entupido e vai assoar, às vezes você ouve um negócio no Dá um ouvido. estourinho assim. Dá um estourinho. Só que muitas vezes o nariz está entupido porque está inchado e não pelo catarro. Aí a pessoa vai forçando, tum, aí dói o ouvido. Dói o ouvido, às vezes entope, parece que fica surdo também, Isso, como se estivesse descendo a serra, né? É isso. Sensação. Às vezes nunca para pra ver. É tão normal que a gente não liga, né? Mas às vezes tem dor, né? Temos ouvintes na Suíça, Miami. Nossa. Que legal. Raniel. Vou fazer uma pergunta também X, mais curiosidade mesmo. Por exemplo, quem vive em lugares que o inverno é muito rigoroso, a gente sente mais aqui, eu acredito que porque vive boa parte do ano num clima tropical, quando vem o frio o organismo tem que trabalhar mais. E quem já vive em um lugar em que faz, sei lá, 7, 8 meses do ano abaixo de zero com neve, tem mais ou menos problema respiratório? Porque a pessoa já vive lá, cresceu ali, o organismo se adapta, geneticamente ela está mais preparada. Tá mais preparada. pra Os isso. russos já estão preparados, né? 40 graus negativos, né? Porque imagina, uma pessoa que vive num país tropical e vai morar num lugar desse, ela vai sofrer bem Vai mais. sofrer muito. E também as estruturas são todas aquecidas, sim, né? Eu estive agora em Copenhague, na Dinamarca, agora em abril, eu descobri uma coisa incrível. A água quente é fornecida pelo governo. Então a água encanada já vem quente, já vem aquecida. Então você vê que o próprio governo, as estruturas são preparadas para isso. Você não tem que ter aquecedor de água em casa. É uma necessidade da população. Exatamente. É uma É necessidade. diferente, em outros países você tem aquecedor, as casas têm os aquecedores. Lá, Tanto que a água pessoa quente- tira sempre, né, o casaco quando entra em algum lugar, né? É Pra ficar calefação, mais à né? vontade. É, porque no chão tem aquecimento, né? O chão é aquecido. Legal. O Canadá tem cidade subterrânea, né? Sim, Toronto sim, tem uma cidade sim. subterrânea no centro da São cidade, você tem uma quilômetros. outra cidade embaixo, Já não fui precisa. lá, é lindo. São quilômetros e quilômetros. É o PET, né? É, porque são 30, 40 graus negativos. Exato. Mas Ribeirão, quando faz 19 graus, Não. Ribeirão, quando você faz 25 graus, o pessoal já usa a bota. Já tem que ter aquecimento. Já. Bota, cachecol, gorrinho. Oi, gente, já estamos de volta. Bom dia. O que foi, Rafa? Já usa bota foi melhor. Estamos de volta! Ai meu Deus, ó, o Dr. Jamal Azam, o papo tá legal, tá agradável demais Tá aqui, mesmo. hein? Isso aí. A sua rádio onde você estiver. Bom dia, tá ligando o seu rádio agora? Nós estamos com visita, Dr. Jamal Azam, otorrinolaringologista, falando sobre doenças respiratórias, né, Rafa? Falando certo Exatamente. mais uma vez? Falando sobre os ites É. da vida. E daqui a pouco a gente vai falar das redes sociais também, quem quiser acompanhar aí o doutor e tudo mais. Tem Facebook, tem Instagram, não é isso? Sim, com certeza. Sempre divulgando a saúde de modo educativo. Pode Muito falar pra bem. gente qual que é o Instagram e o Facebook aí? É @Doutor Jamal. Doutor é por extenso, Por digamos extenso, assim. isso. Doutor Jamal com L no Isso. final, E eu tenho certo? também um canal do YouTube, que é Jamal Azam Otorrino, que tem mais de 240 vídeos educativos aí para as pessoas saberem de vários assuntos de saúde, especialmente da via respiratória, né? Então a Legal. pessoa pode se inscrever no canal e vai assistir bastante coisa interessante. Muito bom. Então procura lá, dá um Google aí no Dr. Jamal que você vai ver. Tá? A informação tá aí, é só correr certeza. atrás, né? Rafa, deixamos aqui pendurado aqui uma questão. 3 pessoas enviaram assim, eu acho que deve ter outras pessoas que devem ter a mesma dúvida. Doutor Jamal, olha, a Ariane de São Miguel do Guaporé, a Júlia de Tocantins e a Juliana Brito de Feira de Santana mandaram umas questões muito parecidas. Ó, a Ariane falou, tenho rinite desde muito pequena e tem um histórico de pessoas com rinite na minha família. Isso pode ter a ver com genética ou é uma coincidência? Já a Júlia de Tocantins tem rinite, sinusite, meu marido tem bronquite, tem uma filha de 6 meses. Ela pode vir a ter um futuro, uma doença dessas? E a Juliana diz que tem uma filha de 10 anos e desde que nasceu tem alergia. Diz que vive à base de amoxicilina, corticóides, já fez
tratamento com otorrino e nada sempre dá crise. Então, a gente está falando sobre genética, isso né? mesmo. A genética ela é fortíssima, não há dúvida nenhuma. Se o casal, pai e mãe, tem alergia respiratória, a chance é por volta de 75% da criança. Então é o caso da Júlia aqui. É né? muito grande, sem dúvida nenhuma. Mas foi falado aqui uma coisa interessante. Será que ela pode ter essa doença? Na verdade, a rinite não é uma doença. A rinite é uma hipersensibilidade. É um estado no qual a pessoa reage a mais, como nós falamos no começo. Então, o que acontece? Quando existe um pai, uma mãe ou o casal que tem alergia, já deve se preparar para que o ambiente doméstico receba um bebê, que o bebê chegue em casa em um ambiente sem poeira, sem umidade, bem ventilado, utilizando a higienização nasal com soro fisiológico de modo preventivo, todos os dias. Aqui vamos dar mais uma dica bacana. Ah, muito bem. Olha aí, Aí, pro lá bebê, vem. são 6 meses, não é, a bebezinha? Então, olha aí, criança muito pequena, amorne o soro fisiológico antes de pingar no nariz. Porque criança pequena tem um controle de temperatura mais difícil. Então, se você pingar o soro fisiológico à temperatura ambiente, para o corpo de um bebê, ele vai sentir como se fosse gelado. Então, mamãe e papai, amorna o soro fisiológico. Ou deixa o vidrinho na mão, ou deixa a mamãe deixa dentro do sutiã uns 10 minutinhos. Mas não é esquentar, não. É Não, só... só morno, temperatura do corpo. E a hora que você pingar no bebê, pode dar um jatinho mesmo. Pega o conta-gotas e tchum, não vai afogar, não vai morrer por causa disso, não, ao contrário. E ele morninho tem um efeito muito melhor. Use preventivamente, use todos os dias. Para bebês muito pequenos, a dica é usar soro fisiológico morno a toda troca de fraldas. Ou seja, 6, 8 vezes por dia. Sem moderação, então, né? Sem moderação. O soro fisiológico não vicia, não vai afogar, não vai gerar problema, vai limpar a secreção, vai tirar aquele catarrinho, porque bebê não sabe assoar, às vezes tem um catarrinho no nariz. Né? Muito cuidado de colocar aquelas hastes de algodão para limpar o nariz de criança, né? Porque pode até machucar. Soro fisiológico morno nos bebês, as trocas de fralda, dica de ouro para vocês. É legal porque já Legal deixa ali demais. do lado do trocador de fralda, né? Já tá na posição certinha, já dá uma Exatamente. pingadinha. Eu né? chamo operação troca de fralda. Já inclui também o soro morno. Vira um hábito também, né? Com certeza. Tem uma aqui, Mayumi, só pra gente Claro. citar, o Jean Carlos, ele falou assim, rapaz, em Minas, remédio pra gripe é cachaça, mel e limão. Procede, doutor? Não procede coisa nenhuma, meu velho. Muito bom, Não, muito bom. a O gente pessoal tem que tomar fala, cuidado. é até bom a gente brincar, mas falar sério, Claro o pessoal, tá gripado, toma um conhaque com limão. Isso, vamos falar o que faz mal para a via respiratória? Olha, você já falou duas, hein? Conhaque com limão. Álcool é irritante das vias respiratórias. Então, especialmente numa crise aguda ruim. Limão, vinagre são ácidos. Gente, vírus e bactérias se desenvolvem, se replicam, aumenta a chance da infecção em ambiente ácido. Então, nunca fazer gargarejo com vinagre, nunca fazer gargarejo com limão, e sim o contrário, bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele é básico, ele é alcalino, ele vai lutar contra as bactérias, só que não é tão gostoso quanto o conhaque. Muito bem, bem explicado, né? Quer mandar aqui essa pergunta, dá tempo ainda, o nosso WhatsApp é o 031 99448 0046. Muito boa essa. Essa foi boa. Mas da brincadeira a gente puxa pro assunto. Claro. Sério, velho. Isso aí. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Mas o David mandou a pergunta da Loratadina. Depois, David, você vai voltar lá ouvir o nosso podcast, o doutor respondeu todos os detalhes isso aí. aí pra você, tá bom?
muito cuidado com o uso constante, né? A Isso. loratadina ela é para ser utilizada por curtos períodos, né? Barão de Cocais, Leonardo, Maria Aparecida, Rosemary de Ipatinga, Carvalho Goiano, tá no Japão, hein? Japão! Taismara de Rondônia, Alessa de Balneário Gaivota. Coisa boa, hein? Depois eu vou fazer a pergunta do descongestionante nasal. Isso. Que já é a última agora, né? Uhum. Já vai para a última entrada. É. Olha. São... Consegui separar duas e meia. Vamos junto, então. Na hora que a gente voltar, a gente já dá um... Encerrar na volta, né, Drake? Isso. A gente vai direto pro Drake agora, né, mãe? Ah, vamos, né? Voltar com um pouquinho mais de tempo. Bom dia lá, Kika Vamora. Bom dia, Beto, para todo mundo. Bom dia, Claudiana. Todo mundo aí, ó, da live. Muito obrigado, viu? Regiane de Laje, Santa Catarina. Luciana de Ariquemes, Rondônia. Lucinês. Ligadinho nesse assunto tão importante nesses dias frios. Ela é de Fortaleza de Minas. Olha. Que legal. A intenção é sempre ajudar, divulgar a saúde de modo educativo, para que as pessoas façam as coisas corretas, né? Uhum. A gente é muito seduzido, né, Rafa, para fazer as coisas de qualquer jeito, né? Ah, que Da o forma Brasil- mais simples, O brasileiro né? é muito imediatista, né? Aí o brasileiro o ano inteiro tá bem. Aí quando ele fica doente, ele... Ah, meu Deus, eu preciso melhorar. Isso. Aí vai lá, faz Aí- qualquer coisa. aí vai. Às vezes piora, muitas vezes piora, né? Ou dá um resultado de momento, mas que depois vai pagar a conta, né? Com certeza, isso aí. Como eu Eu- falo assim, muitas coisas na saúde, né? Você compra à vista e paga a prazo, né? É verdade. Bela analogia. Mas as pessoas, assim, eu já vi fotos, assim, de gente que tomou, por exemplo, corticoide demais, ficou com o rosto gigantesco. Fica assim, Nossa. cheio de acne, inchado. E eu confesso que eu não sabia que corticoide era um hormônio. É um hormônio. Não sabia. É um hormônio. Ele é o que a gente compra é a imitação do que nós temos no corpo. E uma coisa interessante também, ó, quem está na live vai ter a chance de ouvir uma coisa aqui em comum do médico falar. Por que as doenças pioram de noite? Por que a madrugada Porque é a ruim? tosse fica pior à noite. E mesmo a quando você tosse tá fica resfriado, pior, à não noite sei. aqui tá... Por quê? Ah, essa é boa, hein? Porque o corticoide do corpo humano, que nós produzimos, ele é liberado no sangue e no corpo humano só uma vez por dia, de manhã. E ele é um hormônio anti-inflamatório, anti-alérgico, contra dor. Aí quando chega de noite, de madrugada, já não tem mais corticoide do nosso corpo. Por isso que as doenças pioram. Por isso que febre piora de madrugada, dor piora. Tosse, né? Tosse, tudo piora de madrugada. Porque o corticoide, ele é produzido por nós mesmos para isso. Olha que interessante. E o que inibe a produção do corticoide natural é o corticoide fabricado, sintético. Exatamente, porque nós temos um controle de liberação. Acho que ele pensa assim, né? Pô, se Já o cara tem o tá por que eu vou suficiente. produzir, né? Eu não vou produzir. Aí, de repente, a pessoa para de tomar, mas a glândula não produz mais, É. porque ela dormiu. É. Ficou Até ela voltar a atrofiada. produzir. Às vezes, por isso que a retirada tem que ser lenta e gradual. Gente, que louco isso. O corpo é muito inteligente, é muito perfeito, né? Muito É uma coisa... maravilhoso. Transamérica, Bruno Marrone, beijo de varanda. Pois é, a música da semana que continua dando prêmios pra você. Kit da dupla com DVD, porta-retrato e camisa Transamérica, tá? Todo dia sai um kit. Na sexta-feira tem esse kit e a câmera de foto instantânea. Legal, hein? Vai tudo junto pra você. Então, se inscreva, né, Mayumi? É.
Nome completo, cidade e telefone, manda por e-mail semana@radiotransamerica.com.br. Todo dia um pouquinho antes das 2 da tarde rola o sorteio, tá bom? Continue enviando aqui suas perguntas, dúvidas ao Dr. Jamal Azan. Já vai encerrar, né, Rafa? É, já estamos no final corre para aqui. você mandar aqui o seu beijo, o seu abraço, enfim, né? E daqui a pouquinho deixar no ar que depois do intervalo a gente vai falar sobre um remedinho que é muito utilizado aí, que muita gente usa para desentupir o nariz, para dar uma aliviada. O doutor vai falar sobre esse produto aqui que eu fiquei meio chocado também, viu? Se você usa ou tá pensando em usar, não pede não. Aguardem. Aguardem. Aguardem.